Hoje, com a graça de Deus, nós meditaremos no capítulo 15, onde nós veremos os últimos momentos da vida de Jesus, a sua morte, o seu sepultamento. Jesus, diante de Pilatos e rejeitado pela multidão, Jesus entregue para ser crucificado, Jesus sendo crucificado e depois, por fim, a morte e o sepultamento de Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir ou acessar a sua Bíblia inicialmente comigo em Marcos capítulo 15. Nós lemos dos versos 1 a 15. Marcos capítulo 15, dos versos 1 a 15 inicialmente. Marcos 15, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram com impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, desejando agradar a multidão. Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e ser crucificado. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra, palavra que foi lida, palavra que será exposta agora, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir ao Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer através desse texto. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Jesus, diante de Pilatos e rejeitado pela multidão. Nós vimos a semana passada, obrigado, Paulo. Nós vimos a semana passada que as autoridades já haviam decidido matar Jesus antes mesmo de interrogá-lo. Eles haviam planejado fazer isso depois da festa da Páscoa para evitarem uma revolta popular, mas a atitude de Judas de entregá-lo adiantou esse propósito deles. Jesus ele foi interrogado e acusado por toda a noite pelas autoridades de Israel. E era interessante porque não se costumava realizar julgamento durante a noite. Isso era uma irregularidade diante da lei. Mas nesse caso que nós estamos lendo aqui na crucificação de Jesus, os líderes judeus, eles queriam e eles precisavam levar Jesus a Pilatos ao amanhecer. Ele dava audiência entre 6 e 9 horas da manhã, dizem alguns estudiosos, e eles haviam concluído que Jesus era merecedor de morte, porque ele tinha cometido uma blasfêmia. Agora é interessante, dentro do contexto, nós precisamos ter isso em mente, porque eles estavam debaixo do domínio romano. Eles não poderiam condená-lo à morte, e eles não poderiam nem condená-lo e nem executá-lo.
a sentença só poderia vir através das autoridades romanas. Para eles executá-lo, para eles crucificar Jesus, eles precisavam ter a concordância de Roma. E foi exatamente isso que aconteceu. Na sexta-feira, cedinho, Jesus foi levado diante de Pilatos, o governador romano. Os líderes judaicos, eles queriam a condenação de Jesus, eles queriam a crucificação de Jesus. Eles queriam, queridos, convencer o povo de que Jesus estava blasfemando. E ele era um amaldiçoado de Deus por estar blasfemando. Olha o que diz Deuteronômio 21, 22 a 23. Enquanto você abre aí, eu vou trocar a pilha aqui. Deuteronômio 21, de 22 a 23. Capítulo 21, versos 22 a 23. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará por herança. Obviamente, esse madeiro, essa forma aqui é um pouco diferente da crucificação romana, mas aquele que era entregue para o madeiro, aquele que era colocado, pendurado num poste, ele era envergonhado por blasfemar contra Deus, e ele demonstrava que aquela morte, aquilo ali sinalizava uma maldição de Deus. E o verso 2... que nós lemos, a partir da segunda parte, o verso 3 diz assim: amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos faz uma pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes acusavam Jesus de muitas coisas. Agora pensa comigo, irmãos, isso aqui é importante, porque se os líderes judeus eles levassem Jesus diante de Pilatos, acusando ele de uma blasfêmia contra Deus, para Pilatos seria algo insignificante. Não tinha significado isso para Pilatos. Não fazia sentido Pilatos olhar para aquela acusação e ver aquilo como uma blasfêmia contra Deus. Aquilo não tinha o mínimo sentido. E por isso eles tomam uma decisão. E a decisão que eles tomam é acusar de Jesus de uma rebelião civil contra Roma. Eles tomam e eles precisam ter um argumento convincente para chegarem até Pilatos. E essa acusação deles, ou para eles, teria uma imediata atenção de Pilatos. E é isso que eles fazem. Se Jesus se considera rei dos judeus, isso poderia então representar uma ameaça para a autoridade de Pilatos, para Roma, sobre a Judeia ali. E de acordo com o texto paralelo, Lucas 23, versos 1 e 2, eles os acusam de perverter o povo, de proibir o pagamento de tributo a César, de chamar-se de rei. É uma acusação que tem um caráter político. E por isso então eles teriam a atenção de Pilatos. E Pilatos então faz essa pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus responde para Pilatos: tu o dizes. É uma resposta ambígua, ele concorda, mas não entende o título, ou talvez não quer concordar com esse título de rei dos judeus, como os líderes dizem. E Pilatos deseja que Jesus responda às acusações. Imagina alguém perguntando para você: você é o que estão dizendo de você? E você simplesmente não responder. E a pessoa olha para você e diz: você é o que estão dizendo de você? E você não responde. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E a falta de resposta de Jesus para Pilatos deixa ele impressionado.
Jesus ele não responde às acusações. Pilatos fica admirado com isso. Pilatos ele não via problemas em Jesus. E Jesus, pela sua postura tranquila, serena, de silêncio, certamente levou Pilatos a muitas reflexões. Pilatos vê o costume de soltar um prisioneiro na festa como uma saída para ele. Ele espera sair daquele dilema. E por isso ele olha para um camarada que está lá na prisão, chamado Barrabás, que está preso ali com outros rebeldes. E Pilatos, ele percebeu a intenção dos líderes, ele sabe que a intenção deles não é proteger o trono de César, e sim a instituição religiosa deles. E por isso Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Agora eu imagino, queridos, lendo o texto, lendo os textos paralelos, que Pilatos pensou que o povo queria soltar Jesus. Na cabeça de Pilatos, colocando isso, o povo vai dizer: solta Jesus, e não Barrabás, um extremista perigoso. E aquela multidão, queridos, é incitada a pedir pela libertação de Barrabás, como nós lemos aqui. Imagina Jesus ouvindo aquela multidão, sim, essa mesma multidão que nós já refletimos aqui em outros capítulos de Marcos, que ele amou, que ele deu atenção, que ele cuidou, que ele estava perto, dizendo para eles: agora soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Pilatos diz que mal ele fez. E quando Pilatos faz essa pergunta, que mal ele fez, cada vez mais o povo grita: crucificam. E diante disso, para agradar a multidão, ele manda açoitar Jesus e o entrega para ser crucificado. Jesus, ele é condenado à morte e levado para ser pregado em uma cruz romana, para ficar pendurado ali até morrer. Agora, um fato histórico é que somente os romanos, eles utilizavam a crucificação e apenas para 3 classes de condenados. E condenados esses que eram considerados os piores dos criminosos. Aqueles que desfrutavam de um privilégio de ter a cidadania romana não eram condenados, não podiam ser crucificados. Então quem era o público com direito a ser condenado a uma crucificação? Escravos que haviam cometido sérios crimes contra a vida e a propriedade, criminosos obcecados, conspiradores contra o governo. A pena que os judeus eles exerciam era apedrejamento. E qualquer um, como nós lemos aqui, que fosse pendurado no madeiro, estava sob a maldição de Deus. E é exatamente isso que eles estão fazendo com Jesus, queridos. Eu ainda não farei algumas aplicações, mas eu quero continuar a história, porque nos versos 16 a 20, os soldados eles levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus, ele não vai diretamente para o lugar da crucificação, ele vai para um local ali, o palácio da sede do governo, e ali ele vai ser ridicularizado, ali ele vai ser humilhado. Eles os vestem com um manto de realeza, uma coroa de espinho, eles zombavam dele, diziam: salve, rei dos judeus. Eles batiam neles, eles cuspiam nele, eles o adoravam de modo desrespeitoso. Eles tiram depois essa roupa de realeza, colocam nele trajes, roupas simples e o levam para a crucificação. Queridos, Jesus está sofrendo dor e humilhação. Está sofrendo sem nenhuma culpa. E Jesus está sofrendo dor e humilhação por causa dos nossos pecados. Como já falamos, Deus está no comando, e mesmo diante das más intenções daqueles que cercam Jesus,
ele está operando ali para cumprir os seus propósitos. Irmãos e irmãs, todos nós, e não somente os judeus e os romanos, pregamos Cristo à cruz. Ele carregou o pecado de muitos como nosso substituto, a fim de nos oferecer justificação, a fim de nos oferecer perdão. O sacrifício de Cristo trouxe salvação à humanidade pecadora, a mim e a você. Nós precisamos nos enxergar aqui. Nós precisamos olhar para essa história muito conhecida, muito contada, que nós sabemos, mas nós precisamos ver que esse era o plano de Deus para salvar a humanidade, para salvar a sua criação, para salvar a mim e a você. A Bíblia descreve claramente para nós como a criação está tragicamente em rebelião contra Deus, quando a criação cede ao ódio, à idolatria, à imoralidade, enfim, ao pecado, e é necessário então que Deus realize um novo ato criador. Comece outra vez, crie de novo, crie uma nova existência. E Jesus, ele é chamado de segundo Adão, e Jesus, ele começa uma outra humanidade, um novo povo que vive com princípios bem diferentes. O pecado, queridos, nos leva à morte, mas o Evangelho de Jesus diz que ele experimentou a morte para que nós pudéssemos viver. Ele morreu pelos nossos pecados para que nós vivêssemos. Ele pagou a pena para que nós não precisássemos pagar. O pecado, ele corrompe a boa criação de Deus, e a salvação de Deus em Cristo Jesus a restaura. Nós aprendemos no caminho de Jesus para a cruz, nesse momento que Jesus está enfrentando, que o homem e a mulher precisam nascer de novo, precisam nascer do Espírito, precisam estar em Cristo, precisam estar unidos a Ele, precisam entregar a sua vida a Ele, confiar nele como Senhor e Salvador, e Jesus está indo ali executar essa obra para que a gente creia nele. E os versos continuam, dizendo que certo homem de Cirene, verso 21, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passavam por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Eles levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber como que com que peça cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, você que desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Esses versos que nós lemos aqui, do 21 ao 32, eles descrevem os detalhes da crucificação de Jesus. Jesus já estava com as suas forças esgotadas. Nós já vimos que ele tinha sido açoitado, o seu corpo estava sangrando, e carregando o peso da cruz, estão levando ele em direção ao lugar chamado Gólgota. E neste caminho aparece um homem ali chamado Simão, não o Pedro, mas o Simão de Cirene, porque o Pedro, que prometeu dar a sua vida para Jesus, não estava aqui, e ele é forçado a carregar a cruz de Jesus. E eles oferecem a Jesus um vinho misturado com mirra. E é interessante porque esse vinho misturado com mirra, os estudiosos vão dizer que ele é uma espécie de analgésico. E Jesus ele não aceita, pois ele queria sofrer conscientemente em favor do ser humano.
E eles ficam com as roupas de Jesus e o crucificam. E olha o que estava escrito na placa ordenada por Pilatos: Rei dos Judeus. Qual era a acusação que eles faziam contra Jesus? É o Rei dos Judeus. E aqui tem um cumprimento da profecia de Isaías, e por isso ele é crucificado na companhia de 2 ladrões, que aí tem outra história em outros evangelhos sobre isso, não vou me ater aqui. E os que passavam por ali o insultavam. Ora, que você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz, salve-se a si mesmo. Queridos, se você tem acompanhado essa série de Marcos, você vai lembrar que a fama de Jesus tinha percorrido aquela região. As pessoas sabiam quem era Jesus. Naquele período da Páscoa, a Páscoa judaica, que eles estavam ali para um rito religioso, a fama de Jesus estava naquele ambiente. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o que Jesus tinha feito, eles viram os sinais, eles viram os milagres, eles viram o que Jesus fez entre eles. Talvez algum deles aqui até presenciaram aquilo que Jesus fez. E eles olham para ele e falam assim: desça da cruz e salve-se a si mesmo. Outros zombavam dele, dizendo assim: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Esses mesmos que em alguns momentos colocaram Jesus à prova, outros que presenciaram o que Jesus fez, agora eles estão aqui, eles estão vendo o momento que Jesus está enfrentando ali, eles ainda assim zombam de Jesus. E as últimas cenas do capítulo 15 são as descrições da morte e do sepultamento de Jesus. Jesus ele fica na cruz durante 6 horas, das 9 horas da manhã até o meio da tarde, ou seja, até as 15 horas. Esse é o momento da morte de Jesus. De acordo com o verso 33, do meio-dia até as 15 horas, o céu escureceu. O céu aqui, queridos, simbolizava o descontentamento de Deus por aquilo que o homem estava fazendo ao seu filho. Foi uma ocorrência sobrenatural, uma escuridão profunda. E quando Jesus, queridos, ele morre pela humanidade, ele derrota as forças das trevas e ele salva os homens e mulheres do seu domínio. Aqui as trevas são expostas visivelmente e depois de forma audível, quando Jesus, verso 34, ele declara: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Essas são as únicas declarações da cruz registrada por Marcos. Na cruz, queridos, Jesus, ele experimenta o horror que ele tinha temido lá no Getsemane. Ele chama em angústia porque é verdadeiro, ele clama em angústia porque é verdadeiramente humano. Ele está levando sobre si o pecado da humanidade. Mas olha que interessante, o seu grito não é uma acusação contra Deus, é uma expressão de fé. Porque ele o reconhece como meu Deus, meu Deus. Você já passou por momentos difíceis na sua vida? Creio que sim. Todos nós enfrentamos dificuldades e adversidades em nossas vidas. Mas não como essa que Jesus está enfrentando aqui, obviamente. Mas muitas vezes a nossa expressão diante de Jesus é: porque o Senhor me abandonou? Porque parece que o Senhor não está comigo? Porque o Senhor não está cuidando de mim? Porque o Senhor não está tratando da minha família? Porque o Senhor não está colocando a mão? Parece que todo mundo é melhor que eu e eu estou aqui nessa situação. Mas Jesus, no caminho da cruz, ele nos ensina que nós também devemos, mesmo nas dificuldades mais profundas, mesmo que a gente se sinta abandonado, orar: meu Deus, meu Deus. Você consegue fazer essa oração nas dores mais profundas do seu coração? Você consegue olhar para Deus e o chamar de Pai? Você consegue declarar para Ele a sua fé nele, a sua confiança nele, e saber que mesmo no momento mais difícil, não é maior que o momento da cruz aqui,
não é o momento que ele ora e fala, se possível, faça a sua vontade, como ele já fez anteriormente, mas ele mais uma vez nos ensina a orar, meu Deus, meu Deus. O seu grito, queridos, não é, repito, uma acusação contra Deus, é uma expressão de fé. Ele reconhece o Pai como meu Deus, ou talvez na sua versão, Deus meu, Deus meu. E Jesus ali estava fazendo, Deus em Jesus ali estava fazendo cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, ele foi transpassado. Na cruz, sim, Jesus foi desamparado por Deus, para que nós nunca tivéssemos que ser. O pessoal gosta de pegadinhas, brincadeiras teológicas. Quem morreu na cruz? Deus, Jesus. Queridos, lá na cruz, sim, Jesus foi desamparado por Deus, mas sabe por quê? Para que eu e você nunca tivéssemos que ser desamparados. As dores mais difíceis da sua vida, os maiores pesadelos que você não imaginou viver, mas que você possa estar vivendo, ou já viveu, ou ainda talvez viverá. Você tem um Deus que te ampara. Você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que você pode clamar. Em Jesus nós encontramos esperança. Em Jesus nós encontramos salvação. O julgamento que deveria ter recaído sobre nós, recaiu sobre Jesus. E alguns que estão ao redor, verso 35, ali de Jesus, eles ouvem o clamor de Jesus e ele pensa que ele chama por Elias. Eles esperavam que Elias aparecesse nos últimos dias como precursor ali do Messias. E alguém correu ali, bebeu uma esponja, molhou a esponja ali com vinagre, uma bebida barata que era a predileta dos soldados ali. E talvez eles desejassem deixá-lo vivo um tempo mais para prolongar o seu sofrimento. Eles não tinham misericórdia, eles estavam zombando. E queriam, e dizem que talvez Elias viria salvá-lo. Mas Jesus com um alto, verso 37 a 39. Mas Jesus com um alto brado expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, olha o que ele diz. Como que está aí na sua versão? Realmente, este homem era o Filho de Deus. Jesus, ele não morre agonizando como morriam os outros crucificados. A morte de alguém crucificado poderia demorar dias, mas a morte de Jesus não é uma morte típica por crucificação, porque agora a natureza caída da criação está sendo revertida e o mundo está sendo restaurado por Deus. Agora a redenção, agora o perdão do pecado é possível. E Jesus, ele entrega o seu espírito. A sua morte foi um acontecimento sobrenatural. A gente precisa entender isso no texto. E ele diz: Marcos diz no 37, mas Jesus com alto brado expirou. Mateus 27, 50 diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. João 19, 30, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. No mesmo instante que o Senhor morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O véu que lá no Antigo Testamento, no templo, tinha o lugar que separava o lugar santo dos santos, foi rasgado, mostrando que com a morte de Jesus, há um novo, há um vivo caminho diante do Pai. Deus abriu a possibilidade de entrarmos no Santo dos Santos, pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz.
O véu rasgado significa a abolição, o término de toda a lei cerimonial judaica. Significa que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade, por meio da morte de Cristo. Judeus e gentios têm livre acesso a Deus por meio de Cristo. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu é rasgado. O véu rasgado é o modo de Deus de nos dizer: esse sacrifício acaba com todos os demais. E o acesso a Deus agora está livre. Agora, depois da morte de Cristo, todo aquele que nele crer, pode ver a Deus, pode ter relacionamento com Ele. Queridos, não sei se em algum momento você já teve essa crise, você já parou para pensar que o cristianismo é a única religião que diz que o próprio Deus, de fato, sofreu e clamou em sofrimento. O próprio Deus, Ele sofre, o próprio Deus clama. Tim Keller diz assim: para os seguidores de Jesus, isso deve ter parecido algo totalmente sem sentido. A cruz prova que Deus nos ama e entende o que significa sofrer. Também demonstra que Deus pode estar trabalhando em nossa vida, mesmo quando parece não haver sentido ou razão para o que está acontecendo. A cruz, queridos, nos mostra que Deus nos ama. E nos mostra que Deus sabe o que é sofrer. Quem aqui já martelou o dedo alguma vez? Ô, coisinha chata é martelar o dedo, né? Agora você imagina você ter os pregos cravados em você, querido. No lugar que você deveria estar. Não é martelar o dedo, mas é alguém martelando o nosso Senhor num lugar que eu e você deveríamos estar. Aquele era o nosso lugar. Aquele é o lugar dessa rebelião, dessa criação que está em rebelião, distante de Deus. Aquele é o lugar de um homem e de uma mulher que estão longe de Deus e que precisam de Deus. Nós precisamos nos enxergar ali. Nós precisamos enxergar os nossos pecados ali. A gente precisa enxergar nossos vícios ali, as nossas dependências que não são do Senhor ali, as nossas imoralidades ali, o nosso ego ali. É ali que morre tudo, queridos. É ali que a gente vê Jesus morrendo por nós, se entregando por nós, e que a gente precisa olhar e curvar o nosso coração e falar: Senhor, me perdoe, porque eu sei que aqui dentro tem pecado, e eu sou assim por conta desse pecado que está aqui dentro, mas vem habitar aqui dentro, faz morada na minha vida, e limpa esse meu coração. E para aquele que permitiu já se rendeu a Jesus, que Jesus é morada, permita que Ele limpe a casa. Marcos está escrevendo para um público romano, E ele descreve o testemunho de um centurião, ou centurião. Um centurião aqui era um oficial romano, responsável por 100 soldados. Possivelmente ele era o encarregado para fazer parte ali do processo da execução de Jesus. Ele testemunha a morte de Jesus, ele testemunha as circunstâncias, a escuridão e a forma que Jesus reagiu a tudo, e ele declara, quando Jesus morre aqui, realmente este homem era o Filho de Deus. Esse homem percebe que está na presença de Deus. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram, as mulheres estavam observando, nós vamos ver a continuidade do texto, eu não vou ler aqui, mas enquanto os discípulos fugiram, as mulheres estavam observando o drama do Calvário. Um grupo de mulheres que assistiram Jesus em seu ministério, os acompanharam até a cruz. Elas tomam para si o papel normalmente cumprido pelos discípulos, e elas demonstram mais coragem e mais compromisso que aqueles que prometeram ir com Jesus para a prisão e para a morte. Lembra que Pedro falou: eu darei a minha vida por ti? E aí todos concordaram com Pedro, nós vamos de fato nos entregar, mas eles não estavam aqui. Ou boa parte deles.
e as mulheres estavam ali. Elas são as únicas testemunhas fiéis descritas por Marcos. Os discípulos o abandonaram e elas se tornaram as testemunhas oficiais de sua morte, de seu sepultamento e, como veremos a semana que vem, da sua ressurreição. Tem um certo comentarista dizendo sobre esse texto, ele diz assim: afirmar que Jesus foi crucificado não requer fé. Essa é uma simples afirmação de fato histórico. Existem vários fatos que comprovam isso. Mas dizer que Jesus morreu pelos meus pecados é uma confissão de fé em Jesus como Filho de Deus, que deu a sua vida como resgate, e assim permite a homem e mulher se achegarem na presença dele. Dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados é uma confissão de fé, queridos. Depende do Espírito Santo operando em nosso coração, nos transformando, nos ajudando a responder ao convite dele. Os versos 42 a 47 descrevem os relatos finais aqui do acontecimento da sexta-feira. O sepultamento de Jesus. O centurião romano e as mulheres que estavam seguindo Jesus viram que Jesus morreu. Eles testemunharam a morte de Jesus. E agora um homem, José, da cidade de Arimateia, um membro de destaque do Sinédrio, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E olha que interessante, porque eu já disse que às vezes as pessoas demoravam para morrer nesse processo, ou horas ou dias. E Pilatos ele ficou surpreso ao ouvir que Jesus já tinha morrido. E chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, ele entregou o corpo a José. Pilatos ele fica admirado pelo fato de Jesus ter morrido tão rapidamente. E ele pede a confirmação de um comandante que diz que de fato Jesus morreu. Ele cede o corpo ali para realizarem o sepultamento. E a forma como Marcos registra o sepultamento é significante, porque ele está certificando para nós que Jesus estava realmente morto. Jesus morreu, queridos. E pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito à propriedade e até mesmo o direito de serem enterrados. E às vezes os parentes poderiam ganhar permissão para enterrar um criminoso executado por acusações menores. Mas o mais frequente eram os corpos de executores de traição permanecerem apodrecendo ali na cruz. E José de Arimateia, acompanhado de Nicodemos, de acordo com João 19, eles tiram o corpo da cruz e sepultam o corpo. Foi um ato de coragem, queridos, porque eles eram membros dos judeus, daquele sinédrio ali. Eles poderiam ser acusados de estarem apoiando um criminoso. E embora fosse um período de Páscoa, era permitido comprar os itens para o sepultamento. E José, seguindo ali o ritual de um sepultamento judaico, ele envolve o corpo de Jesus em um lençol de linho, deposita o seu corpo num sepulcro, ele rola uma pedra e encobre a entrada do sepulcro. Ele dá a Jesus um sepultamento honrado. E o texto, no verso 47, termina dizendo que algumas mulheres viram onde ele fora colocado. Ou seja, são testemunhas oculares do sepultamento de Jesus. Percebe como nós temos testemunhas aqui? Nós temos o próprio Pilatos recebendo a confirmação que Jesus tinha morrido. Nós temos o centurião vendo que Jesus morreu. Nós temos aquele grupo de mulheres que estavam aqui. E aqui nós temos o nome de algumas mulheres vendo isso. Isso vai ser importante para a mensagem da semana que vem. Mas eu quero caminhar para a conclusão aqui, queridos. Ressaltando que hoje nossa ênfase foi os últimos momentos da vida de Jesus. Agora, algo profundo é que Jesus, ele sabia desde a eternidade passada que Satanás e Adão escolheriam a rebeldia, escolheriam o próprio ego. A cruz fazia parte do plano da criação. A cruz é quase certamente o motivo pelo qual Deus resolve criar esse mundo e nos criar.
Ele sabia que ou destruiria a sua criação por causa do pecado, ou ele iria redimi-la ao entrar no mundo e tomar os pecados da humanidade sobre si na cruz. Mas ele optou pela segunda alternativa. Por amor a todos nós, pecadores, seres humanos indignos, ele nos cria, e ele está fazendo um plano de redenção. Somente a cruz, somente esse sacrifício reconciliatório seria suficiente para trazer salvação e perdão dos pecados. Na cruz, Jesus ele age para realizar os seus propósitos para toda a história. Salvar a criação. Jesus morreu por mim e por você. Mas na cruz, Jesus está restaurando toda a sua criação. Queridos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é um homem representativo, alguém que age em prol de toda uma nação. Jesus de um povo. Jesus enfrenta Satanás, Jesus enfrenta o pecado, Jesus enfrenta a morte e os derrota ao morrer em favor de todas as pessoas, todos aqueles que creem. Ele morre por todo mundo, carregando o juízo de Deus sobre a criação, que se tornou corrompida e contaminada pelo pecado. A cruz representa a vitória suprema do reino de Deus. E eu repito o que eu falei anteriormente. Todos nós, e não somente os judeus e os romanos, pregamos Cristo à cruz. Ele carregou os nossos pecados como nosso substituto, a fim de nos oferecer justificação e perdão. O sacrifício de Cristo trouxe salvação à humanidade pecadora, a mim e a você. Você consegue enxergar os seus pecados ali na cruz de Cristo? Você consegue enxergar esse pecado que você herda de Adão e Eva, que está dentro de você, que faz muitas vezes os seus desejos serem inclinados para aquilo que não agrada a Deus? Você consegue enxergar isso na cruz de Cristo? Você consegue enxergar o plano de Deus desde a eternidade, sabendo todas as coisas, que a sua criação iria cair, iria se corromper, mas que o seu plano era redimir a sua criação. Isso apontaria para a cruz, isso apontaria para Cristo Jesus. Você consegue enxergar os seus pecados ali? Você consegue enxergar Jesus sendo cuspido, Jesus sofrendo ali com os pregos, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo zombado por mim e por você? E a minha pergunta, ela tem dois caráteres aqui, caráter para a gente encerrar essa mensagem. A primeira pergunta é essa que eu tenho feito ao longo das reflexões. Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, querido? É só o cara que vai te abençoar? É só o cara que vai validar os seus planos? É só o cara legal? É só o cara para te dar uma religião? Ou Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que tem o controle da sua vida? Aquele que um dia você olhou e falou para as Escrituras. Um dia o Espírito Santo tocou no seu coração, ou está tocando nessa noite numa mensagem e fala: é aquele que morreu por você, para te salvar, para te dar uma nova vida, para mudar a sua história de vida. Agora a segunda questão é para você que já é alguém que já entendeu isso. Como você tem vivido a sua vida cristã? Como está a sua caminhada? Porque às vezes a gente se torna muito familiar com tudo isso que nós lemos e a gente fala: não, isso é para o outro. Mas às vezes tem pecados em nossas vidas, nós cristãos, que Jesus está sinalizando para nós. E Ele está mostrando: eu morri por isso também. Eu morri para te libertar da escravidão do pecado. Crente não é escravizado por nenhum pecado, queridos. Foi liberto dos pecados. E a gente não deve estar preso a nada que nos separe do nosso Deus.
Foi por isso que ele foi para a cruz. Para apaziguar a ira de Deus sobre uma humanidade pecadora. Para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, mas para transformar a nossa vida. Como que está a transformação aí do seu coração? Quem é Jesus para você? Como que você olha esse texto e fala assim, legal, está chegando a Páscoa, nós vamos estudar esse texto de novo. E anos após anos eu escuto essa história. Ou você está acompanhando essa série desde lá do começo e você está vendo ela apontando para um caminho. A grande questão em torno do que gira de Jesus ali num primeiro momento, até o final do capítulo 8, é quem é Jesus. Jesus encobre a sua identidade e num determinado momento ele revela a sua identidade. E aqui a sua identidade se torna pública e ele morre a morte de cruz. Agora nós vamos ver a semana que vem que a nossa esperança não está nesse Jesus morto na cruz, mas naquele que ressuscita. Que a obra de Cristo, Jesus na cruz do Calvário, inclui a sua morte, mas inclui a sua ressurreição. Como que está a sua vida, queridos? Quem é Jesus para você? Você pode cantar essa música com o coração aberto, sem questionar ritmo, sem questionar os instrumentos, a voz, e dizer, Ele é um forte mediador, Ele morreu por mim, Ele está entre mim e o Pai, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que me perdoa, é aquele que me restaura, é aquele que purifica. Porque essa é a nossa resposta ao olhar para o sacrifício de Jesus e dizer, Ele é o nosso Senhor. Ele é o hoje, porque Ele está presente nesse lugar. Dizendo para mim e para você, eu morri para te dar vida. Eu morri para transformar a sua vida. Eu morri para te dar perdão.